Pô, nada pior do que você tá de boa num lugar, academia, num parque, no meio da rua, e ter alguém gravando um vídeo e você tá lá de fundo e a pessoa tá lá te pegando de fundo, sua imagem ali sendo exposta, exibida, e em algum momento talvez sendo ridicularizada na internet pra milhões de pessoas. Isso é extremamente comum. Quem não lembra daquela moça chorando no trem, que de repente virou uma questão, um causo, criaram toda uma novela em cima dela, ela só tava ali sendo gravada sem permitir a gravação. E eu acho que isso é um ponto, viu? Nem todo mundo quer aparecer no fundo do teu vídeo. Não é porque você decidiu blogueirar e se expor na internet que as pessoas que estão ali simplesmente vivendo a vida delas têm que ser expostas também. Dá uma raiva quando você tá lá tranquila na sua aulinha coletiva e alguém tira o celular pra filmar. Vai ver se você não tá se sentindo bem no dia, vai ver se você tá se achando... Não importa, você não quer ser filmado. Não... E aí o que me incomoda é que eu não sei o que vai ser feito desse vídeo, eu não sei pra onde foi esse vídeo. E eu fico até meio desconfortável. Por isso que hoje, quando eu decidi que ia filmar um trecho da aula de fit dance pra postar aqui, eu fui pro fundo, pro canto, mirei a câmera só pra mim e pronto. E até teve um momento lá, porque acaba mexendo, que um cara apareceu, não postei esse trecho. Ou então cortei o cara. É o mínimo. Porra, eu acho isso muito relevante, assim, porque a permissividade do nosso dia a dia faz com que a gente aguente tranquilamente ser filmado, ser exibido, ter a nossa imagem capturada e lançada na internet como se não fosse nada, porque na maioria das vezes não tem muita consequência, né? No sentido de que não vai rolar nada, não vai acontecer nada mesmo, na maior parte das vezes. Mas aí quando acontece, tu também não pode reclamar, né? Quando acontece, você também não pode reclamar. Chega num dado momento que estar no espaço público deixa de ser compartilhar um espaço e se transforma em ser refém do espaço. Quando o espaço público deixa de ser um espaço de compartilhamento e passa a ser um espaço em que a gente é refém, aí ferrou. Aí ele deixa de ser um espaço público. É aquele negócio que o pessoal costuma dizer que é o espaço que é de todo mundo, que é de qualquer um. O espaço público, tecnicamente, é um espaço compartilhado. E sendo um espaço compartilhado, existem ali limites que precisam ser observados. Limites em relação ao que a gente faz, deixa de fazer, como a gente se comporta, como a gente lida com o outro, como a gente se relaciona com o outro. A essência do espaço público é a possibilidade da convivência em que tá todo mundo meio que se castrando para conseguir ficar em conjunto. A coisa é assim. Ah, é chato, não sei, mas é assim. O lance do espaço público é esse, né? É a possibilidade de você conviver, mas essa convivência só pode acontecer se tá todo mundo se picotando um pouquinho, se tá todo mundo se limitando um pouquinho, se colocando ali numa posição de, né, eu vou até aqui, daqui eu não passo. Coisas assim, que não significa que você vai deixar de ser você, que você tem que ficar pensando nisso. O básico da educação, ele já vai te enquadrando assim, para que você consiga conviver com as outras pessoas no espaço público. Mas quando o espaço público deixa de ser visto como esse espaço que é compartilhado e passa a ser visto como um espaço em que as pessoas são reféns umas das outras, aí ferrou. Aí porque aí não tem limite, aí a permissividade é extrema. Aí o limite ele só existe se tiver violência. E entra uma característica muito triste da nossa convivência do dia a dia, que é o autoritarismo e da violência, como uma intermediadora de conflitos. Como aquilo que dá possibilidade para o exercício do respeito. O respeito que é aquilo que só pode ser aplicado sobre aquele que pode te bater, por exemplo. Aquele que pode te prender, aquele que pode te violentar. É a ideia de que não existe privacidade no espaço público, exato. Essa ideia de que no espaço público você perde alguns direitos fundamentais, direitos básicos, simplesmente por estar nele, e se torna, portanto, refém deste espaço. Mas me pega muito que a tendência, ela vai para um caminho que lá na ponta... O negócio é, quem pode praticar violência é aquele que pode se expandir mais no espaço público. E aí você vai ter, por exemplo, aquela coisa do gangueiro no centro da cidade, a gangue no centro da cidade, que usa o espaço público de um jeito mais ao seu favor, aquela coisa da panelinha no espaço público de convivência tranquila, né, de uma praça, por aí vai, para se impor neste espaço. Esse tipo de coisa tende a transformar o espaço que deveria ser compartilhado em um espaço que é unicamente para grupos. O espaço compartilhado em que o indivíduo poderia, de um jeito muito peregrino da vida, né, caminhar, circular, acaba sendo retirada essa possibilidade do indivíduo só circular de boa. E perceba que aqui eu já não tô nem mais falando de filmar, aqui eu tô falando sobre o funcionamento de como a gente entende convivência em espaço público, principalmente em metrópole. Principalmente em metrópole. Não sei como é que é na cidade de vocês também, fique à vontade para deixar a impressão de vocês.
E a Juliana diz, na aula de Pilates eu não assinei a autorização da minha imagem porque tem gente horrível na internet. Sim, então não é seguro ficar sozinho em espaço público, diz o Gol. Cara, classicamente não é seguro ficar sozinho em espaço público, principalmente em determinados horários, né? Que é quando as coisas acontecem de um jeito menos controlado. Não é seguro você andar, por exemplo, na Praça da Sé, meia-noite de boa. Aqui no bairro onde eu moro, se eu pego o último metrô, saio do metrô e venho andando pra casa, é de boa, 11h30 da noite, meia-noite, é super tranquilo. Super tranquilo não, mas assim, a probabilidade de acontecer alguma coisa é muito baixa. É um lugar muito tranquilo que eu moro, por exemplo. Mas é completamente diferente da Praça da Sé, do Metrô República, Anhangabaú, que são dentro do centro de São Paulo, do centro histórico de São Paulo, classicamente lugares em que furto é uma coisa mais comum, roubo, assalto é uma coisa um pouquinho mais comum do que na região que eu moro. Estranheza é mais comum também do que em qualquer outra região, quando se trata do centro histórico de São Paulo. É muito louco isso, porque acaba recaindo sobre o sujeito a necessidade de se preparar para entrar no espaço público tendo algum tipo de proteção. Nunca saindo sozinho, nunca saindo isolado, sempre estando em grupo, sempre estando com parceiros. Porque isso, de novo, isso não é só uma questão de filmar e tudo mais. E também não é só uma questão de criminalidade, tá? Não é exatamente sobre criminalidade que eu tô falando. Eu tô falando sobre convivência de não criminosos mesmo. É claro que o vídeo da moça se refere muito a um tipo de situação que é relativamente comum, que é aquela situação em que a gente vai gravando o nosso dia a dia tal, e aí de repente alguém mete um vídeo que tá uma pessoa aleatória de fundo, e o vídeo que a pessoa meteu ali tem uma legenda que tá escrito algo meio que depreciando quem tá ali no fundo, fazendo uma besteira no treino da academia, fazendo uma besteira na praça, sabe? Dançando de um jeito errado no Centro Cultural da Vergueiro, por exemplo, que é um lugar em que as pessoas vão lá. Meio que fazer aquela piadoca com o anônimo que tá sendo mostrado sem nem tarja, né? Tipo assim, tá simplesmente sendo exibido ali. Para além do próprio desconforto de, eu não quero ser filmado, tal, é meu corpo, né, minha imagem, sou eu, não é como se estar aqui num lugar de um espaço compartilhado fosse liberdade para me filmar e usar da minha imagem para qualquer coisa. Mas para além disso, me parece assim bem tentador ir para um caminho em que a gente tenta perceber a própria forma como o espaço público é construído na nossa sociedade, que não me parece ser uma coisa de uma convivência fácil e de uma convivência simples. O espaço público parece ser um lugar em que você precisa ter estratégias de sobrevivência muito mais do que estratégias de convivência. E quando vira estratégia de sobrevivência, vira um espaço de hipervigilância. E um espaço de hipervigilância é um espaço de violência latente. De violência que tá pulsando e pedindo pra ser libertada a qualquer momento. Isso me lembrou a polêmica de 2 tiktokers que gravaram pulando uma anã na rua. Sim, elas pularam uma mulher que fazia faculdade junto, mulher com nanismo, no meio da rua, filmaram, tinha um perfil de comédia e fizeram graça. E depois um deles gravou um outro vídeo e continuou fazendo graça em cima, meio que dane-se e tal. Aí ultrapassa também um outro limite, né? Que é o lance de você fazer a cagada, não retirar o vídeo, continuar tirando um sarro, porque dane-se, não vai ter consequência, né? Tem isso também. Eu não sei se isso caminhou para um lugar mais jurídico. Não sei se a moça chegou a acionar advogado. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu depois disso. Mas esse foi o caminho que se tomou esse tipo de atitude. Permissividade plena. É o famoso é só zoeira, diz o Davi, exato. É só resenha. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã. E ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.